Pois bem, meus amigos, olha bem, falávamos aqui que voltaríamos tratando da questão da embriaguez. E eu já vou direto para o artigo 28. O artigo 28 que começa exatamente dizendo o que eu dizia ao final do bloco anterior, que a emoção e a paixão não irão excluir a culpabilidade. Veja comigo aqui na tela, olha só. Então, emoção e paixão, artigo 28, então... Caput, não exclui a imputabilidade penal. Inciso 1, a emoção ou a paixão. É como eu dizia, a emoção ou a paixão por si só não tem como excluir a culpabilidade. Já pensou? A pessoa está emocionada, comete o crime. Veja, né? É imensa maioria dos casos. Quer dizer, depende muito do crime também, né? Mas a paixão também, que seria essa emoção potencializada. Então, também não... E digo isso porque paixão aqui não é apenas sinônimo de paixão por uma pessoa, não, tá? A paixão aqui é no sinônimo de emoção potencializada. Então, os fanáticos, por exemplo, eles caem aqui no mesmo catálogo da paixão. Então, a pessoa que tem um fanatismo religioso, o fanatismo por uma ideologia, o fanático por um time de futebol e por isso agredir o outro, também seria crime passional, não na linguagem coloquial, obviamente. Na linguagem coloquial, o crime passional é uma categoria utilizada para descrever a relação passional entre pessoas, mas aqui paixão para o Código Penal é nesse sentido de emoção potencializada. Mas de todo modo, não faz diferença, né? Porque sendo emoção, sendo paixão, não vai excluir a culpabilidade. O que nós dizíamos é que se tornou patológico, aí já não é mais emoção, paixão. Aí é doença mental e aí a pessoa poderia responder lá com base no artigo 26, né, responder como inimputável e, portanto, receber a medida de segurança. Ou seja, aí excluiria a culpabilidade, tá? Mas a emoção e a paixão, não sendo doença mental, ou seja, sendo realmente emoção, paixão, não exclui a culpabilidade. Agora veja comigo, já entrando no tema aqui do nosso segundo bloco, que é desse nosso bloco, perdão, segundo bloco não, terceiro, desse nosso bloco que é embriaguez, né? Veja comigo que a gente já tem o inciso de número 2 com informação muito importante. Diz assim, então o caput dizia não exclui a imputabilidade penal e o inciso 2 diz a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, veja, eu já havia antecipado que a imputabilidade é excluída pela embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior. Tá? E aqui a gente já tem uma informação adicional. Não excluem a imputabilidade e, consequentemente, não excluem a culpabilidade, a embriaguez voluntária ou culposa. Tá? Eu tinha falado anteriormente, né, não excluem a culpabilidade. Na verdade, veja aí que o caput diz não exclui a imputabilidade, mas a consequência é a mesma, porque a exclusão da imputabilidade excluiria a culpabilidade. Então, se não exclui a imputabilidade, também não vai excluir a culpabilidade. Tá? A gente lembra que imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade, que é o que a gente está estudando. Então, veja bem. Então, a gente já sabe que não exclui a culpabilidade a imputabilidade e, consequentemente, a culpabilidade, a embriaguez voluntária e a embriaguez culposa. Volte comigo aqui para a tela. Eu vou colocar, então, meus amigos, doutrinariamente a gente fala em 5 tipos de embriaguez. Quais são os tipos de embriaguez? Veja, quando a gente fala em embriaguez, a gente fala na embriaguez pré-ordenada, a gente fala na embriaguez voluntária, que é essa que já apareceu aí, também é chamada de embriaguez dolosa. A gente fala na embriaguez culposa. A gente fala na embriaguez, que é aqui uma embriaguez fortuita. E a gente fala na embriaguez patológica. Vamos lá. Olha bem, o que é que nós temos então? Meus amigos, o que nós temos é o seguinte. Tá? Então, 5 modalidades de embriaguez. Só que, para a gente falar dessas modalidades de embriaguez, a gente já sabe, porque a gente já leu ali no artigo 28, inciso de número 2, que essa embriaguez é por álcool ou substância de efeitos análogos. Né? Então, pode ser outras drogas lícitas ou ilícitas. Então, podemos ter drogas ilícitas, mas podemos ter drogas lícitas também. Então, até, sei lá, remédio tarja preta que não poderia misturar com álcool, o sujeito bebeu e tomou o remédio, né? Vai produzir
Qualquer hipótese em que uma substância produza alteração da capacidade psicomotora do sujeito, a gente vai falar em embriaguez, tá? Vamos lá. O que a gente precisa lembrar quando a gente fala de embriaguez? Qual é o fundamento para a gente dizer quando é que exclui e quando não exclui a culpabilidade? Olha, em matéria de embriaguez, meus amigos, a gente trabalha com a teoria da ação livre na causa. Ação livre na causa. Né? Actio libera em causa. O que é isso? Veja, é que é o seguinte, isso aqui é uma exceção. Porque, em regra, a gente precisa lembrar que o fundamento da culpabilidade é a liberdade de ação. Por que eu falo em culpabilidade? Por que eu falo em censurabilidade ou reprovabilidade? Por que a conduta de alguém é taxada, categorizada de reprovável? É porque ele tinha liberdade de ação. Ele tinha liberdade para optar entre fazer e não fazer. Né? Lembra, a gente até trouxe o conceito que dizia isso, né? Culpabilidade como juízo de reprovação pessoal, que recai sobre o autor de um fato típico ilícito que, podendo se comportar conforme o direito, opta livremente por se comportar de forma contrária a ele. Quer dizer, ele pode fazer o lícito, mas ele opta por fazer o ilícito. Ele pode fazer o certo, mas ele opta por fazer o errado. Então, essa ideia é a liberdade de ação. O fundamento da culpabilidade é essa liberdade. É o que alguns chamam de livre-arbítrio. O fundamento é esse, é o livre-arbítrio, é o poder eu não queria utilizar essa expressão, mas vou utilizar. É a expressão de Welzel. É o poder de agir de outro modo. Ou seja, naquelas circunstâncias eu poderia ter feito diferente. Esse poder de agir de outro modo é o fundamento da culpabilidade. Eu não queria utilizar essa expressão, mas já utilizei, então agora vou entrar nesse tema, que eu só falaria mais na frente. Fundamento da culpabilidade. Para Welzel, o fundamento da culpabilidade é o poder de agir de outro modo. Quer dizer, naquelas circunstâncias eu poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter agido de outra forma, é esse o fundamento da culpabilidade. E aí alguns críticos dele dizem, não tem como ser porque isso é impossível. É impossível a gente reconstruir aquela cena para saber se a pessoa poderia ter agido de outro modo. Enfim, então ele sofre algumas críticas, mas discussão mera perfumaria acadêmica para o seu concurso, tá? Perfumaria acadêmica não é menosprezando a importância do debate acadêmico, é que para o seu concurso não faz a menor diferença, né? Então, mas é isso, é que culpabilidade, então, o fundamento da culpabilidade é a liberdade de ação, é o livre-arbítrio, é o poder agir de outro modo. Esse é o fundamento. E quando é que a gente vai analisar essa liberdade de ação? Em regra, no momento da conduta, ou seja, no momento da ação ou omissão, é que a gente analisa se ele tinha ou não liberdade. Por isso que a gente analisa no momento da ação ou omissão se ele era inimputável por menor idade ou não. No momento da ação ou omissão, se ele entendia o caráter ilícito do fato no caso da doença mental ou não. É no momento da ação ou omissão que a gente analisa essa liberdade, né? Só que na embriaguez é diferente. Aí é que entra essa teoria chamada de teoria da actio libera in causa. Teoria da ação livre na causa. Porque em matéria de embriaguez, quando o sujeito vai praticar a conduta, ele já está embriagado. E aí a liberdade dele já foi tolhida. Só que em matéria de embriaguez, o que a gente analisa é a liberdade dele lá na causa, lá na origem. Ou seja, antes de estar embriagado, o que é que provocou a embriaguez? A ingestão da substância. É isso que a gente precisa analisar. A gente precisa analisar se, no momento da ingestão da substância, no momento de beber, no momento de se drogar, no momento de tomar aquela substância, neste momento ele era livre para decidir, ou seja, a liberdade de ação, a liberdade de fazer ou não fazer, o livre-arbítrio, a gente analisa neste momento. A gente analisa no momento da ingestão da substância e não no momento posterior em que ele já está embriagado e que ele vai praticar o fato típico, tá? Isso aqui é teoria da actio libera in causa. Agora que a gente fez essas observações, agora vamos voltar então para as modalidades de embriaguez. O que a gente tem? Embriaguez pré-ordenada. O que é isso? É aquela hipótese na qual o sujeito, ele quer se embriagar para, por exemplo, criar coragem em praticar o crime. Ou seja, ele quer ingerir a substância, ele quer
se embriagar, ele quer ingerir, ele quer se embriagar e ele quer praticar o crime. Então ele enche a cara, cria a coragem, vai lá praticar o crime que ele já queria desde o começo. Então ele quer ingerir a substância, ele quer se embriagar e ele quer praticar o crime. Essa é a chamada embriaguez pré-ordenada. Ela exclui a culpabilidade? De jeito nenhum. Como é que a gente sabe? Ah, porque ele já queria... Não, não é por isso não. A gente sabe que não exclui a culpabilidade porque ele foi livre para agir no momento de ingerir a substância. Porque em matéria de embriaguez a gente aplica a teoria da ação livre na causa, actio libera in causa. Então o que eu preciso analisar em matéria de embriaguez é, no momento de ingerir a substância, ele foi livre para decidir? Foi. Então foi ele quem decidiu beber e por isso não exclui a culpabilidade dele. Ah, mas o fato dele já querer praticar o crime desde o começo não faz diferença? Faz. Por quê? Porque o artigo 61 do Código Penal nos diz que a embriaguez pré-ordenada é uma das hipóteses de circunstância agravante. Então, faz diferença. É por conta da embriaguez pré-ordenada, é por conta dele querer ingerir a substância desde o começo para praticar o crime que ele vai ter contra si uma circunstância agravante. Então veja que aqui na embriaguez pré-ordenada, além de não excluir a culpabilidade, ainda constitui uma circunstância agravante conforme artigo 61 do nosso Código Penal. Tá? Bom, aí a gente avança para a embriaguez voluntária e a embriaguez culposa. A gente já viu, volte comigo lá na outra tela, a gente já viu aqui no artigo 28, inciso 2, que a embriaguez voluntária e a culposa, elas não excluem a imputabilidade e, consequentemente, não excluem a culpabilidade. Mas o que é a embriaguez voluntária e a embriaguez culposa? Olha, embriaguez voluntária é aquela na qual o sujeito, ele quer ingerir a substância e ele quer se embriagar. Ele quer ingerir a substância e ele também quer se embriagar. Só que ele não quer praticar o crime. Só que ele ingere a substância, ele fica embriagado e depois de estar embriagado, ele, por exemplo, sai dali dirigindo, atropela e mata alguém. Ele queria isso? Não queria. No momento ali da conduta, ele tinha compreensão do que estava fazendo? Talvez no momento da conduta não, porque talvez ele estivesse tão embriagado que já nem soubesse o que está fazendo. Mas não importa. Por que não importa? Porque em matéria de embriaguez, a gente vai analisar a liberdade de ação lá na causa, lá na origem, lá no momento de ingerir a substância. E no momento de ingerir a substância, ele foi livre, bebeu porque quis, se drogou porque quis. E por isso, meus amigos, não exclui a imputabilidade em relação a ele. Tá bom? Agora, não tem agravante. Agravante é só na pré-ordenada. Mas a gente percebe que, veja, o artigo 28, inciso 2, já tinha nos dito que não haveria exclusão da imputabilidade e, consequentemente, da culpabilidade. A gente só está procurando demonstrar o que é embriaguez voluntária e por que não existe essa exclusão. Não existe essa exclusão porque ele foi livre no momento de decidir pela ingestão da substância. Tá. A mesma coisa na embriaguez culposa. A embriaguez culposa é aquele em que o sujeito quer ingerir a substância. Só que ele não queria se embriagar e também não queria praticar o crime. E acaba se embriagando e praticando o crime de forma involuntária. Pense naquela pessoa que acha que aguenta beber. Ela acha que tem resistência ao álcool. E aí ela quer acompanhar os amigos que realmente têm resistência ao álcool e ela, achando que tem a mesma resistência, tenta acompanhar os amigos e os amigos beberam socialmente e ele está completamente embriagado. Se embriagou de forma muito mais rápida do que os amigos. Veja, nesse caso ele quis ingerir a substância? Quis. Mas ele queria se embriagar? Não. É diferente do meu exemplo anterior, em que o sujeito queria se embriagar desde o começo. Nesse novo exemplo, não. Ele não quer se embriagar. Ele queria, por exemplo, beber socialmente, acompanhar os amigos que não estão embriagados. Mas ele tem menor resistência ao álcool, ele começou a beber e está completamente embriagado. E estando completamente embriagado, vai e pratica um crime. Exclui a culpabilidade dele? Não. Porque é a mesma coisa, a teoria da actio libera in causa. Não exclui a culpabilidade dele porque ele foi livre no momento de decidir por ingerir a substância.
É por isso, meus amigos, que as 3 primeiras hipóteses de embriaguez não excluem a culpabilidade. Nem a pré-ordenada, nem a voluntária e nem a culposa. É porque nos 3 casos o sujeito foi livre para decidir se iria ou não ingerir a substância. Com a diferença, a gente está vendo aí na tela, que na pré-ordenada ele não apenas queria ingerir a substância, ele queria também já se embriagar e já queria praticar o crime. Na voluntária, ele queria ingerir a substância e queria se embriagar, embora ele não quisesse praticar o crime. E na culposa, ele apenas queria ingerir a substância, ele não queria nem se embriagar e nem praticar o crime, embora tenha acontecido também essas duas coisas. Veja que nas 3 hipóteses, ele quis ingerir a substância, ele foi livre para decidir se iria ou não ingerir a substância. Por isso que nas 3 hipóteses, meus amigos, em nenhuma das 3 hipóteses a gente vai excluir a imputabilidade. Aí a gente chega finalmente na 4ª modalidade, que é a embriaguez fortuita. A embriaguez fortuita é aquela, meus amigos, em que o sujeito não quer ingerir a substância. Ele não quer ingerir a substância. Por que que ele ingere a substância? Ou porque ele não tem consciência ou não tem vontade. Não tem consciência. Por exemplo, o sujeito está numa festa com um copo na mão, bebendo qualquer coisa e alguém coloca droga na bebida dele. Então ele não tem consciência do que está ingerindo. Ele não sabe o que está ingerindo. E a outra hipótese é quando ele não tem vontade, ou seja, ele até tem consciência, mas ele não queria ingerir. Por exemplo, pessoas ameaçam o sujeito, vou bater nele, vamos reúne um grupo ali, vamos bater em você se você não beber isso aqui, se você não tomar isso aqui. Ou seja, não tem consciência, ou melhor, tem consciência do que está ingerindo, mas não tem vontade, foi obrigado a fazê-lo. Então essa é a embriaguez fortuita, é a embriaguez em que o sujeito não tem consciência do que está ingerindo, ou tem consciência, mas não tem vontade. Que é o que o artigo 28 vai chamar, a gente vai analisar daqui a pouco os parágrafos 1º e 2º, é o que o artigo 28 chama, meus amigos, de embriaguez proveniente do caso fortuito ou força maior. Basta lembrar, é essa em que o sujeito não quer ingerir a substância. Só que aqui a gente vai diferenciar a embriaguez fortuita completa e a embriaguez fortuita incompleta. Quando é que ela é incompleta? Quando é que ela é completa? Ela é completa quando, em virtude dessa embriaguez fortuita, o sujeito não entende o caráter ilícito do fato ou não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Veja comigo, é neste caso que se exclui a imputabilidade e, consequentemente, se exclui a culpabilidade. Veja comigo, eu vou colocar aqui na tela o artigo 28, parágrafo 1º, que diz assim: é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, embriaguez completa é essa em que ele já está tão embriagado que ele não sabe mais o que está fazendo. Então, se a embriaguez é completa e fortuita, ou seja, a embriaguez proveniente do caso fortuito ou da força maior e é completa, né? Então ela é completa e fortuita, exclui a imputabilidade e, consequentemente, exclui a culpabilidade. Tá? E se for incompleta, aí é o que diz o parágrafo 2º. Volte comigo aqui para a tela. O parágrafo 2º diz assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então perceba que aqui a embriaguez fortuita incompleta é ela é fortuita, ou seja, proveniente do caso fortuito ou da força maior, vale dizer, o sujeito não tinha consciência do que estava ingerindo ou não teve vontade de ingerir, ou não tinha consciência, ou tinha consciência, mas não tinha vontade, e ela é incompleta quando o sujeito mantém parcela de compreensão. Então ele tem parcial capacidade de entendimento. Parcial capacidade de entendimento. Neste caso, veja que não haverá, meus amigos, a exclusão da imputabilidade, mas sim a diminuição da pena.
Então volte comigo aqui para a tela, olha só, então eu dizia aqui, nessa tela aqui, que a embriaguez fortuita, ela vai se dividir em completa ou incompleta. Na completa é que exclui a imputabilidade, a incompleta apenas diminui a pena. E completa a gente viu, né, ele está completamente embriagado, é quando ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. E na incompleta a gente viu, ele tem parcial capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí haverá a diminuição da pena. Tá bom? Importante a gente mencionar isso aqui. Aí vem a dúvida, olha, e nas outras modalidades de embriaguez, também não poderíamos dividir em completa e incompleta? Poderíamos, só que a gente não faz isso porque para o direito penal não vai fazer a menor diferença. Sendo embriaguez voluntária, culposa, pré-ordenada, pouco importa se é completa ou incompleta, vai dar no mesmo. Porque em nenhuma delas haverá exclusão da culpabilidade e na pré-ordenada ainda haverá agravante. Então, as outras a gente não se preocupa em dividir em completa ou incompleta porque não tem menor diferença juridicamente falando. Já a fortuita, essa sim tem diferença, sendo completa exclui a culpabilidade, sendo incompleta apenas diminui a pena. Veja que na embriaguez fortuita a gente também está aplicando a teoria da actio libera in causa. É justamente por reconhecer que ele não foi livre na ação aqui na causa, né, que é ingerir a substância, justamente por isso que vai haver a exclusão da culpabilidade ou a diminuição da pena, tá bom? E só para a gente fechar, e o que seria a embriaguez patológica, né? Patologia de doença mesmo. Meus amigos, a embriaguez patológica é o vício do álcool ou da droga. O vício, eu repito, do álcool ou da droga. E é patológico porque esse vício é considerado uma doença mental pela Organização Mundial de Saúde. Então eu coloco aqui a embriaguez patológica só para dizer o seguinte, quando a gente fala em embriaguez patológica, a gente não tem que analisar a questão à luz do conceito de embriaguez. A gente precisa analisar à luz do conceito de doença mental, que é o artigo 26, sobre o qual a gente já falou. Isso, sobretudo porque o viciado no álcool ou na droga, muitas vezes, para ele, o pior efeito é quando ele está em abstinência e não quando ele está sob efeito do álcool ou da droga. E aí, meus amigos, é como a gente dizia, ele será considerado um doente mental. Ah, então ele vai ser considerado inimputável? Sabemos que não, porque conforme a gente falou no bloco anterior, quando a gente fala em doença mental, quando a gente fala, em inimputabilidade no artigo 26, ser doente mental é apenas o primeiro dos requisitos. Quer dizer, se ele é viciado no álcool ou viciado na droga, então ele já implementou o primeiro dos requisitos. Ele é doente mental. Só que ele precisa também implementar, no caso concreto, o segundo requisito, como nós sabemos, que é aquele que nos diz que, em razão dessa doença mental, né, ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se fosse o caso, ele não teria ali capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, viciado no álcool ou na droga, ele preenche o primeiro requisito. Saber se ele preenche os demais requisitos, aí, evidentemente, só à luz do caso concreto. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Então, olha só, vou voltar aqui mais um pouco. Olha bem. Olha bem. Aqui está o artigo 27, que eu nem tinha colocado na tela, né? Mas é o que trata da menoridade. Eu comentei que está no artigo 27 do Código Penal e que está no artigo 228 da Constituição. Artigo 27, então, diz assim: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que na época era o Código de Menores, na época, lá em 1984, ainda estava em vigor o Código de Menores, e desde 1990 a gente sabe que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas volta comigo aqui para a tela, olha só. Onde é que a gente vai chegar? Aqui, meus amigos, para demonstrar o seguinte. Então, olha bem, essa é a questão da imputabilidade e a gente já vai fechar esse bloco e avançar para o segundo elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Quando é que a gente vai ter a excludente da exigibilidade de conduta diversa? Ou seja, quando é que a gente fala em inexigibilidade de conduta diversa? Temos duas hipóteses previstas no nosso Código Penal, no seu artigo 22. Coação moral irresistível,
é uma hipótese prevista no artigo 22, que é uma modalidade de inexigibilidade de conduta adversa, e também a obediência hierárquica, também artigo 22, também modalidade de inexigibilidade de conduta adversa. Só que a gente vai ver que, além dessas duas hipóteses, existem outras situações, meus amigos, que seriam causas supralegais de inexigibilidade de conduta adversa. A gente volta daqui a pouco trazendo isso. Vamos lá.